Calil Silva trouxe um comentário interessante. Ao longo dos apontamentos a respeito do comportamento de massa, ele falou sobre a supressão da individualidade. Eu acredito que a gente pode pensar também na formação de uma certa subjetividade, não simplesmente da supressão da individualidade. O bolsonarismo ele forma também alguns tipos de subjetividade que cultuam o líder, mas que não cultuam o líder na perda da sua própria existência, mas enquanto positividade de sua existência. É possível, dentro de um olhar de teoria social, é possível conceber a subjetividade que cultua o líder como uma subjetividade que foi marcada pela disciplina do líder, uma subjetividade que foi marcada pelos saberes em que a liderança é aquela que consegue atualizar a realidade a todo instante. Talvez a individualidade não seja suprimida. É evidente que existe essa forma de se observar. É evidente, é super válida. Mas também é possível olhar sobre um prisma, através de um prisma, na verdade, de que, em vez de uma individualidade suprimida, foi formada uma subjetividade que, de fato, é violenta, uma subjetividade que, de fato, acredita muito mais que verifica. E isso não é novidade, né? A história da humanidade, ela sempre teve momentos em que a subjetividade que acredita foi superior à subjetividade que verifica. A Idade Média é um bom exemplo sobre isso em alguns momentos, em alguns locais. Era muito mais comum você ir todos os dias à igreja na Idade Média do que você ficar na sua casa trabalhando todos os dias, né? Aconteceu um momento na história em que, isso eu estou citando como um exemplo para mostrar a importância e a materialidade da crença, né? A materialidade de se ir todos os dias à igreja, por exemplo. Houve um momento em que ir todos os dias à igreja parou de fazer sentido, e trabalhar todos os dias 8 horas por dia, 16 horas por dia talvez, passou a fazer mais sentido, passou a ser algo mais vigente na nossa sociedade. Eu acredito que a gente pode ver como uma supressão de individualidade, mas também como uma formação de uma subjetividade bem específica, de uma subjetividade possível. Algo a complementar, Caio? Não, perfeita a visão, né? As literaturas clássicas, elas costumam sim apontar para essa supressão da individualidade, de um eu sendo desconstruído em virtude da formação homogênea da massa, mas como, né, você colocou e bem, há muitas questões de identificação, né, de aceitar, de ir em contra essa subjetividade pessoal com base no que é fomentado pelo externo. Então, algumas pessoas, né, dentro da massa, elas acabam, né, se identificando com posturas, com afetos desse líder e se autorizando a ir de encontro a comportamentos que até então eram velados, né, comportamentos muitas vezes relacionados a preconceitos, a estereótipos, a segregação, toda essa questão. E às vezes o líder acaba, né, passando para as pessoas. Né? A própria questão, né, do líder, né, o chefe de Estado, aqui no caso, ser o líder dos bolsonaristas, né, em negar a pandemia, falar, né, que é só uma gripezinha, acaba, né, influenciando uma série de pessoas a ir às ruas, a manter sua rotina, as pessoas, né, se sentem autorizadas a fazer esse tipo de coisa. E fazendo, né, um recorte do ponto de vista da psicologia das emoções, que é a principal área que eu estudo, eu penso que caberia ao líder exatamente o contrário, né? Fomentar o medo nas pessoas, o que difere e muito do pânico. Tá? O pânico ele é preocupante, ele é patológico, ele paralisa, ele faz as pessoas terem comportamentos, né, compulsivos, acumuladores, mas frente a uma pandemia que de uma hora para outra a gente, né, se vê mobilizado a mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa relação de trabalho, nossa relação afetiva com as pessoas, desde a forma de cumprimentar uma pessoa. O medo ele é uma emoção importantíssima frente a essa situação social, porque o que o medo faz com o nosso cérebro? Ele ativa o nosso sistema de alerta. Ele avisa a gente que tem um perigo, que tem uma ameaça, uma possibilidade de dano ao nosso eu.
Então, é muito mais fácil eu lavar minhas mãos, eu evitar sair, eu evitar cumprimentar o outro, eu evitar aglomeração, utilizar máscara, quando eu estou motivado pelo medo. Porque o medo, ele provém essa cautela necessária para a mudança de hábitos, que se dependesse apenas do cognitivo, da razão, do pensamento, do comportamento, não daria tempo. Então, a emoção do medo, e costumo caracterizar a emoção como a inteligência do corpo, ela é fundamental nesses tempos de pandemia para as pessoas se protegerem, protegerem os outros. Então, né, a minha sugestão aí, né, a figura do líder, né, que é o chefe de Estado também, nesse caso não é de apaziguar, de falar que é uma gripezinha de nada, ou até de negar a pandemia, que é um outro tema importantíssimo, a negação frente a esse Estado. Mas, na minha visão, ele deveria colocar, né, o medo na população. E, repito, isso é completamente diferente de instaurar o pânico.